fogueira, eu sou tua lenha. Olá, queridos, eu sou Monique Faria, da Igreja Batista Shalom de Porto Velho, Rondônia. É uma honra para mim estar aqui com vocês, compartilhando essa meditação desse dia tão especial que Deus preparou para nós. Agradeço a cada um de vocês que está fazendo parte do jejum deste ano de 2022, crendo nesse novo tempo. Eu sei que Deus tem algo novo preparado para cada um de nós. E hoje nós estamos no nosso segundo dia de propósito. E o tema dessa meditação hoje é Vivendo da Oração. Olha só que poderoso, que poderosa, né, instrução que Deus nos dá quando nós oramos, quando vivemos uma vida de oração, nós estamos mais perto do Senhor. E eu quero que você esteja aí comigo nesse momento. A gente vai estar lendo juntos a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao 7. Leia aí comigo, acompanhe. A carta à igreja de Éfeso, que diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Se tu o achaste mentirosos e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Essa palavra, essa parte lá em Apocalipse fala da igreja de Éfeso, uma carta direcionada para aquele povo, para aquela igreja. E Éfeso, nós podemos dizer que era uma igreja grande, uma mega igreja, como muitas que nós temos hoje em dia no nosso tempo. E essa igreja, ela era uma igreja zelosa, cuidadosa pelos princípios do Senhor. E a igreja de Éfeso também, ela era uma igreja que lutava pela sã doutrina, pela doutrina do Evangelho. E Jesus, ele se coloca e ele se apresenta naquele momento a Éfeso como essa igreja, que sendo aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, assim diz aqui na palavra, na sua mão direita, e que anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele é aquele que tem as lideranças das igrejas, os pastores das igrejas em suas mãos, e ele é que passeia no meio da sua igreja. Ou seja, ele conhece, não de longe, mas ele conhece de perto. Ele conhece o coração, ele sabe quem nós somos diante de todas as circunstâncias, diante dele. Ele vê além daquilo que nós fazemos, porque ele conhece o nosso interior, o nosso coração. E é aí que vem e diz o Senhor a Éfeso. Ele diz assim, que ele vê além daquilo que Éfeso é diante dos homens. E por isso que ele diz que ele tem contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Olha só que parte forte e real, né? O Senhor, ele ali foi realista diante de circunstâncias e situações onde aquela igreja deixava a desejar muitas das vezes, né? Na busca do Senhor, na busca da intimidade com Deus. E aí ele fala, você abandonou aquele primeiro fogo que havia em você, que havia no seu interior, no seu coração. Você abandonou aquilo que movia você de uma forma espontânea no espírito. E Deus, ele não se interessa, né, por aquilo que a gente faz muitas das vezes, que nós fazemos até para Ele mesmo, né, por amor a Ele, por amor à obra, mas muito mais pelo que nós somos diante dEle. Isso é o que interessa a Ele. E Ele tem filhos e filhas amadas,
e para que a gente seja parte da sua família. Esse é o interesse dele, que a gente entenda que nós somos filhos do Senhor. E muitas vezes nós pensamos que Deus é como homens, né, aqui no natural, que olha uns para os outros, né, e medem o valor um dos outros por aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, por aquilo que nós temos, por aquilo que muitas das vezes aparentamos ser em algumas situações. Mas Deus, Ele nos vê como nós somos. Deus vê o nosso coração, o nosso interior. E Deus nos vê na nossa intimidade, como nós buscamos a Ele. E Deus nos vê também pelo tempo que nós passamos com Ele. Temos essa conexão com o Senhor, pelo tempo que nós caminhamos com Ele. E é de fato, eu digo uma coisa, que nós não conseguimos fazer a obra de Deus de uma forma efetiva se realmente nós não caminharmos lado a lado com o Senhor como filhos dele, reconhecendo que Ele é o nosso Pai. E os filhos e filhas de Deus, eles reconhecem a voz de Deus. Eles reconhecem que são guiados pelo Espírito de Deus, para que possa ser conduzido de uma forma natural, espontânea no Espírito. E por isso eles fazem verdadeiramente a obra de Deus pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo e amor que sentem pelo Pai. E tudo aquilo que o Pai coloca nas nossas mãos, com certeza, por amor a Ele, por paixão a Ele, nós iremos fazer verdadeiramente com as nossas forças e conduzidos pelo Espírito, tudo irá bem. Jesus, certa vez, Ele disse: a obra do meu Pai é que vocês creiam no seu Filho Jesus, a quem Ele enviou. Assim diz a palavra, que nós precisamos crer, independente das circunstâncias. Nós precisamos buscar, entender que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Isso nos faz ter esse amor de buscar, de orar, de ter uma vida, viver realmente nesse propósito de oração, de busca, de intimidade com o Senhor. A obra de Deus é quando nós cremos e nos relacionamos com Ele, sim, com intimidade, né? Com essa intimidade, porque quando nós ouvimos a voz do Espírito, aí nós somos efetivos naquilo que nós fazemos. Deus, Ele nos conduz de uma forma tão sobrenatural que tudo nos vai bem quando é conduzido pelo Senhor. Eu creio que nesses tempos, né, de pandemia, nesses tempos de tantas lutas que cada um de nós temos vivido, enfrentado, eu sei que o tempo com Deus tem nos levado de volta a esse secreto, tem nos levado de volta a viver uma vida de oração, de busca. E é o tempo onde o nosso valor diante dos homens tem sido provado. O nosso valor, ele está naquilo que fazemos, mas quem nós somos diante de Deus? O Espírito que habita em nós, assim diz a palavra do Senhor, tem ciúmes de nós, né? De nós, o Espírito de Deus, ele tem ciúmes do tempo que nós passamos, muitas das vezes fazendo tantas coisas, né? Tempo que a gente gasta até na obra, mesmo fazendo algumas coisas, ele tem ciúme de nós, porque muitas das vezes ele quer que a gente passe muito mais tempo buscando a sua face, buscando a presença dele. E ele não quer apenas tempo, ele quer nos chamar para sermos filhos e filhas que se relacionam com o Pai, que se relacionam e tem essa intimidade com ele, e que se pareça com o Pai no caráter, né, na comunhão, no amor, no ouvir, e que reproduza a obra que o Pai está fazendo. Vai ser automático. Quando a gente busca, quando a gente quer ser parecido com o Senhor, isso vai resplandecer a glória para aqueles que olham para você, para mim, vai ver, nossa, a obra de Deus, né, é perfeita e está sobre a sua vida. Então Jesus disse também certa vez que eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu só ajo de acordo com o que o meu Pai age. Olha só que exemplo muito significante para nós, que nos ensina tanto, né? Jesus dizendo que só faz aquilo, né, que o Pai faz, e que ele se sente, né, amado, querido, e quer cada dia mais fazer o que o Pai faz, como o Pai age.
E é tempo que nós, como igrejas, nós deixamos de ser simplesmente essa igreja ativa, né, que quer buscar, sim, quer levar o evangelho, quer, né, levar a palavra de Deus e muitas das vezes quer que cresça, mas a obra do Senhor é muito mais que isso. O Senhor, Ele quer que a gente seja e se sinta filhos e filhas amadas por Ele, amadas por Deus. Ele tem isso para nós, tem preparado isso para nós. A palavra de Deus diz que no dia final Jesus vai dizer assim, que muitos vão chegar diante dele e vão apresentar diante dele aquele currículo, né, que fizeram, de tudo que fez aqui nesse tempo, nessa terra, e que foram diante dos homens. Ah, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus, Ele vai olhar e Ele vai dizer: fiquem longe de mim, porque eu não conheço vocês. Porque o Senhor, Ele quer, na verdade, é a intimidade. O Senhor, Ele quer a intimidade, Ele quer que sejamos conhecidos dEle, na intimidade, no lugar onde ninguém nos vê, no lugar onde o prestígio, onde a glória dos homens não nos atinge, mas no lugar onde nós somos cheios da glória de Deus. Ele nos quer para Ele. Ele quer o nosso coração plenamente para Ele. E Ele diz à igreja de Éfeso ainda nessa passagem, que ao vencer eu darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que coisa linda, que promessa linda que Deus deixou para nós, que a vida eterna, a vida de verdade, ela é garantida àquele que caminha em intimidade com Deus, com aquele que caminha em intimidade com o Pai. A vida que é para sempre é a vida eterna, que é conhecer a Deus. E aí eu te pergunto, como nós podemos chegar nessa intimidade e viver essa intimidade com o Pai? E eu quero te falar 3 pontos, que é a oração, que é um ato de falar com Deus. A oração, primeiramente, é um ato de falar com Deus, de ter o seu tempo com Deus, tanto no seu quarto, porque a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e ore, e peça, e clame ao teu Pai, que Ele está te ouvindo, e Ele ouvirá o seu clamor. E o segundo ponto que eu quero deixar para você é a oração, que a oração é a respiração da nossa alma. Assim como nós dependemos, o nosso corpo depende do ar para viver, para sobreviver, a nossa vida espiritual, ela necessita da oração como oxigênio espiritual para a nossa alma. Olha só que algo, né, tremendo, né? Se nós não buscarmos essa intimidade com Deus, a nossa alma, ela irá adoecer, ela irá morrer. Por que que hoje muitas pessoas, até pessoas que se afastam da presença de Deus, perdem a essência e muitas das vezes têm passado por momentos de aflição? É porque deixaram de viver a intimidade com o Espírito, a intimidade com o Senhor, que é o que alimenta, é o que traz o ar, espiritualmente falando, para nossa alma, é o nosso oxigênio para sobreviver nos dias maus. Nós precisamos intensificar a oração. E desde o início da pandemia nós temos vivido dias gloriosos também, onde a busca tem sido intensa, né? O grande exemplo que eu posso deixar é o tempo que nós estamos tendo todos os dias, desde o início da pandemia, que a pastora Sinora mesmo colocou como propósito, no primeiro tempo do seu dia, estar ali buscando em oração, apresentando a nossa vida, a vida de tantas pessoas que precisam. E nós temos visto, tanto nas nossas vidas, pela busca que nós temos tido, essa força que vem só de Deus para superar, para vencer e para avançar em Deus. Deus tem dado graça e Deus tem dado crescimento para aqueles que buscam a face dele. O terceiro ponto que eu quero deixar para você: a oração é um ato de adoração. Quando nós oramos, nós expressamos a Deus o que a nossa alma quer dizer, e Deus tem prazer em nos ouvir e saber que nós somos dependentes dele.
O Senhor, Ele ama ouvir a nosso clamor, ouvir a nossa oração, e é um ato de adoração a Ele, é dizer que nós cremos nele e que nós confiamos a nossa vida a Ele, e nós temos a liberdade de entregar as nossas vidas a Ele. Jesus ensinou lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus disse também lá em João 17, a vida eterna é te conhecer. Aquele que vence a mornidão, a metodologia humana, aquele que vence a sua rotina diária, aquele que vence, o Senhor diz, darei de comer da árvore da vida que está no jardim. O Senhor tem uma promessa para mim e para você. Existe um lugar de intimidade, assim como o Senhor falou aqui para a igreja de Éfeso, que se você não se arrepender, eu vou tirar o mover, eu vou retirar o seu candelabro do seu lugar e vou remover você do seu lugar de relevância diante das pessoas. Que nós não sejamos removidos do nosso lugar de relevância, que a luz de Deus não deixe de brilhar em você, e que o que faz a nossa luz brilhar diante dos homens é a intimidade com o Senhor. Que Deus está levando o seu povo de volta a este lugar de intimidade. Que Ele nos abençoe e nos ajude a permanecer e a viver essa vida de oração e intimidade com Ele, em nome de Jesus. Eu creio sobre a minha vida e sobre a sua vida, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, em nome de Jesus. Que esse período de jejum, de propósito, seja um tempo novo, verdadeiramente, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, projetos e planos. Deus tem uma obra maravilhosa que já está liberada no reino do Espírito para a tua vida. Creia, e eu sei que você vai ver com os seus olhos, em nome de Jesus. Amém? Queremos aqui agora fazer uma oração. Ore juntamente comigo nessa hora, para que essa palavra que é viva venha ser estabelecida no nosso coração e que nós possamos viver da oração, da busca e da intimidade. Senhor, nessa hora queremos apresentar a Ti, ó Deus, esse momento, a Tua palavra, Pai, que foi lançada como uma semente no nosso coração, que nós possamos ver, ó Deus, os frutos da busca a Ti, da intimidade, da oração, ó Deus, vivendo uma vida, ó Deus, de oração. Sabemos que tudo nós venceremos e que tudo nós poderemos avançar, ó Deus, para a glória do Senhor. O Senhor tem o controle nas Tuas mãos, nada foge do Teu controle. Então que o Senhor venha, Senhor, a cada dia nos fortalecer e nos dar o entendimento de que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, e quando nós buscamos a Tua face, nós vamos nos parecer cada dia mais contigo. No nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu primeiro, e nós queremos, Senhor, retribuir esse grande amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, que esse propósito, que esse jejum venha ser, ó Pai, um tempo, ó Deus, aonde a nossa intimidade venha ser alargada, venha, Deus, somente nos apaixonar ainda mais pela Tua presença. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém? Amém? Nós vamos ter agora um tempo de adoração. Adore ao Senhor com todo o seu coração. Que Deus abençoe. Shalom. Juntos para um novo tempo. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o